Abraão já estava avançado em idade. Diz as Escrituras que com 75 anos ele recebe a promessa de sair e de ir para a terra a qual o Senhor havia lhe prometido. 75 anos pode ser talvez uma idade improvável para alguém receber promessas. 75 anos pode ser para alguém uma idade muito difícil de se alcançar o cumprimento da promessa. Mas sabemos que quando Deus se revela ao seu povo, que quando Deus se levanta e faz promessas, independente da idade, independente da circunstância e independente do cenário, Ele é fiel para cumprir. E esta palavra arde em meu coração nesta tarde para te dizer que não importa qual seja a tua idade, as circunstâncias ou a situação, o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. Na vida de Abraão e Sara, sua esposa, não foi diferente. O Senhor começa no capítulo 12, mas nos capítulos seguintes, o Senhor começa a fazer ainda mais promessas, não apenas a Abraão, como também a sua esposa. No capítulo 17, vemos Deus fazendo uma promessa, e aquela promessa, ela estava inteiramente ligada àquilo que viria a ser a descendência de Abraão. Capítulo 17, e o versículo 4 vai dizer: quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e tu serás um pai de muitas nações. O teu nome não se chamará mais Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois pai de muitas nações eu te fiz. O capítulo 17 continua, Deus mostrando a Abraão que era o Deus de promessas e que quando ele faz promessas, não existe ninguém que se levante contra, e se levantar, não prevalece. Porque o nosso Deus, Ele é grande e Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Abraão, no capítulo 17, o versículo 17, entende, questiona como era que iria acontecer todas essas coisas, como era que iria acontecer, mesmo ele sendo avançado em idade. O capítulo 17 e o versículo 17 diz: então Abraão caiu sobre sua face e riu, e disse no seu coração: nascerá um filho, aquele que tem 100 anos de idade, e gerará Sara com 90 anos de idade. Mas no versículo 18, Deus faz questão de dizer: e Abraão disse a Deus que Ismael possa viver diante de ti. Mas Deus diz: Sara, tua esposa, de fato te gerará um filho, e tu chamarás seu nome Isaque. E eu estabelecerei o meu pacto com ele, como pacto eterno, e com a sua semente depois dele. Ismael era o filho que Abraão tinha com a sua serva Agar. Em um momento de desespero, de precipitação, de desesperança, de aflição e de angústia da parte de Sara, ela se viu numa situação em que ela agiu precipitadamente. Ela oferece a sua serva para assim dar a entender que ela estaria contribuindo para o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Mas aqui eu começo a compreender
que quando a nossa perspectiva humana está direcionada para um caminho e um trajeto, Deus sempre fará questão de dizer que a nossa perspectiva é humana e falível, mas a perspectiva do Senhor, o ângulo que o Senhor ele olha e mostra, é diferente da nossa imaginação e do nosso pensamento. Diz a palavra que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Quando imaginamos muitas vezes que o Senhor vem pela direita, Ele vem pela esquerda. Quando imaginamos muitas vezes que Deus está na nossa frente, Ele nos surpreende e vem por trás. Quando muitas vezes imaginamos que o socorro está assim, bem ao nosso alcance, aí Deus faz questão de dizer: o teu socorro sou eu. Vem de mim e vem da direção que eu faço questão de evidenciar. Aqui eu começo a compreender que, embora a visão de Abraão tivesse sido para Ismael, a perspectiva do céu era diferente. E eu já quero te dizer uma palavra nesta tarde. A sua visão pode ter uma perspectiva, a sua visão pode ter um direcionamento, mas nesta tarde o Senhor nos diz que a perspectiva que Ele tem para a tua vida e para a minha vida é diferente do que alguém imagina. Alguém muitas vezes estabelece o começo e o fim, e Deus lá do céu olhando e dizendo: o começo e o fim não é determinado pela mente humana. O começo e o fim está determinado por Deus, aquele que faz a promessa, e é Ele mesmo que evidencia o cumprimento dela. Quando muitas vezes o homem questiona e imagina: eu acho que vai ser desse jeito. Eu acho que vai ser por esse caminho. Mas o céu, Ele mostra que os caminhos que Deus tem para a nossa vida é diferente dos caminhos que o homem muitas vezes imagina. Sara tenta pegar alguns atalhos. Sara tenta encurtar o caminho para o cumprimento da promessa. Sara tenta dar aquele jeitinho, aquela ajuda para que o cumprimento da promessa aconteça. Sara se adianta, age precipitadamente. Eu sinto Deus aqui nesta tarde. Quantas vezes imaginamos que as nossas atitudes ajudarão o Senhor a fazer. Quantas vezes o nosso coração age de forma precipitada. Quantas vezes a intenção do nosso coração age de forma desesperada. Mas Deus te diz nesta tarde: aquele que te fez a promessa, Ele é fiel para cumprir no tempo dEle, da forma dEle, do jeito dEle, no caminho dEle, da forma como Ele mesmo é capaz de falar e fazer. Ajudar a Deus a concluir uma promessa não é uma tarefa para as nossas mentes, porque a nossa mente não consegue compreender os planos de Deus. Quando muitas vezes imaginamos que aquilo que pensamos em nosso coração parece ser o caminho perfeito, ainda bem que Deus, Ele chega e Ele diz: olha, esse caminho está diferente do caminho que eu tracei. Este caminho não é o caminho que eu preparei para a tua vida. Quando Deus promete, Ele se responsabiliza. Quando Deus fala, Ele faz questão de dizer que é Ele quem está falando. Oh, glória! Ele não precisa de métodos.
Ele não precisa de recursos humanos. Ele não precisa da estratégia humana para que a sua vontade estabeleça. Aleluia. Ele só precisa da vontade dele. Se ele quer, ele faz. Se ele quer, ele age. Se ele quer, ele entra. Se ele quer, ele transforma. Se ele quer, ele entra e muda cenário. Se ele quer, ele faz o impossível acontecer. Mas tudo isso debaixo daquilo que ele quer. E não do que eu e que você deseja. Ele não precisa do meu jeitinho ou do seu jeitinho para operar. Ele é infalível. Me anda, show que me raçaia. Ele não precisa de alguém que é falível, que é limitado. Ele não precisa de alguém que a mente é limitada, porque ele é ilimitado. Ele é infalível, poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós imaginamos. Ele não precisa dos meus métodos e das tuas estratégias para querer fazer. Quando ele decide entrar, ele faz. Quando ele decide fazer, ele faz. Quando ele decide mudar, ele muda. E não precisa da minha e da tua ajuda para fazer. Oh, glória! No livro de Números, do capítulo 23, o versículo 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque às vezes alguém promete, mas depois se arrepende para fazer. Às vezes alguém diz que vai fazer, mas quando chega a hora de mostrar, não faz e não mostra. Mas esse versículo está dizendo, e em sua totalidade está falando, que ele não é homem, ele não é como eu e não é como você. Ele faz, ele desfaz, ele refaz. E quando ele faz, ele não precisa que ninguém precise colocar a prova, não. Aleluia. Às vezes o homem chega na minha e na tua frente e diz assim: eu vou te fazer isso, eu vou agradar você com aquilo. Aí quando chega na hora e diz assim: olha, eu não posso, eu me arrependi, não vai dar para fazer. Mas nós servimos a um Deus que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu na tua vida, ele vai cumprir. O que ele falou que ia acontecer, vai acontecer. O que ele disse que ia fazer, vai fazer. Não importa qual seja o tempo ou a circunstância, se ele falou, vai acontecer. Oh, glória! E é por isso que quando Deus faz a promessa a Abraão no capítulo 17, e Abraão achando, oh glória, que o filho que Deus havia prometido era Ismael. Mas quando Deus te disser algo, quando Deus te fizer uma promessa, não tente entender os caminhos que Deus ele vai provocar para fazer acontecer. Não tente questionar aquilo que o Senhor falou. Porque tem um detalhe: toda promessa passa pelo teste do tempo. E esse tempo muitas vezes chega na minha e na sua vida de forma dolorosa. Às vezes o tempo passa muito rápido na minha e na tua visão. Mas às vezes esse tempo parece não passar. 10 anos, 20 anos.
E parece que a promessa está ficando pelo tempo, pelo caminho. O tempo é o teste que o Senhor coloca para provar a minha e a tua fé. Para mostrar a você que Ele é o dono do tempo. Passa o capítulo 18, passa o capítulo 19, passa o capítulo 20. E quando chega o capítulo 20, Sara não vê a promessa se cumprir ainda. No versículo 20, Sara está numa situação onde ela não tem mais esperança. Onde ela imagina que aquilo que foi feito há alguns capítulos atrás tinha sido a evidência daquilo que Deus iria fazer na promessa feita a Abraão. Mas também sei que esse processo do tempo causa muitas vezes dúvidas e interrogações em nossos corações. O tempo, ele também faz com que a nossa fé seja abalada em muitas circunstâncias. Quando imaginamos muitas vezes, o Senhor vai fazer agora porque o tempo está favorável. O Senhor vai fazer desta forma, porque eu sei que desta forma vai acontecer. Existem questionamentos e julgamentos. No livro de 1 Samuel temos o exemplo de Ana. Ana por tantos anos chorava e queria e desejava um filho. Mas a forma como Deus age é diferente da minha e da tua perspectiva. Ana subia ao templo e ali ela começa a orar e pedir ao Senhor um filho. Mas quantos anos Ana já não estava aguardando aquela promessa? Há quanto tempo ela já não estava pedindo ao Senhor? Há quanto tempo os seus lábios não estavam já cansados de talvez dizer assim: Senhor, me dá, Senhor, faz, Senhor, eu quero. E na vida de Ana chegou o tempo determinado. Assim como na vida de Sara. Eu sei que a condição humana às vezes nos leva a pensamentos de desespero. Mas nesta tarde eu quero te dizer, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, o tempo é subordinado ao Deus que você serve. O tempo, ele não está acima do Deus que fez a promessa. O tempo, ele é subordinado ao Deus que tem o controle de todas as coisas. Na vida de Ana, o tempo estava passando e ela não via cumprimento de promessa. Na vida de Sara, o tempo estava passando e ela não via cumprimento de promessa. Mas eu quero te dizer nesta tarde que o tempo está debaixo do Deus que fez a promessa. E aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Eu sinto Deus aqui nesta tarde. Eu sinto Deus falando aos nossos corações. Porque não é o tempo que você espera, mas na companhia de quem você está esperando. Oh, glória! Às vezes, o tempo pode falar muito forte para que o desespero chegue, a ansiedade comece a tomar conta e o desespero queira tomar conta do coração. Mas não é sobre o tempo, mas aquele que está acima do tempo. Não é sobre o tempo, mas na companhia de quem você está esperando. Em quem tu estás colocando a tua confiança. Em quem tu estás depositando a tua esperança. Oh, glória!
Oh, glória. Em Isaías, do capítulo 40 e o versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Enquanto eu estava lendo este versículo, quando Deus fala, caminharão e não se fadigarão, percorrerão o tempo que for necessário, mas vai acreditar no Deus que fez a promessa. Pode passar o tempo que for, as tuas pernas não vão se cansar de adorar a Ele. Pode passar o tempo que for, mas a tua mente não vai colocar dúvida no teu coração. Pode passar o tempo que for, mas se as circunstâncias contrárias se levantarem, Deus ainda é Deus que renova as nossas forças. Deus ainda é Deus que nos alimenta para a caminhada. Que manda sou que me rebeaçaia. Chega ao capítulo 21, onde foi feita a leitura nesta tarde. Se você puder, esteja com a sua Bíblia aberta, porque Deus está falando ao nosso coração. Em Gênesis capítulo 21, versículo 1. E o Senhor visitou a Sara. Deus, Ele não está condicionado às nossas circunstâncias. Diz a palavra do Senhor que Sara era estéril. Mas qual é a impossibilidade que Deus não pode visitar? Qual é o cenário tão impossível que Deus não possa ir e agir conforme a sua vontade? Qual é a pessoa tão difícil, de coração tão duro, que Deus não possa penetrar e fazer aquilo que é necessário? Diz o texto, em Gênesis capítulo 21, e o primeiro, que o Senhor visitou a Sara. E eu quero te dizer nesta tarde que Deus está te visitando aí onde você está. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não tenho a onisciência do Pai da eternidade para saber qual é a situação. Eu não sei qual é o nível, qual é a profundidade daquilo que você vem pedindo. Mas nesta tarde eu quero te dizer que tem visita do céu aí onde você está. Tem visita do Espírito Santo aí para fazer aquilo que você estava achando impossível. Tem visita de Deus hoje. Quando chega o capítulo 21, o Deus de Abraão, que apareceu no capítulo 17 fazendo a promessa, agora ele se revela com o cumprimento da promessa. Às vezes eu sei que aos olhos humanos é impossível acontecer. Mas em Sara, na sua impossibilidade, o Senhor visitou e visitou com milagre. O Senhor visitou e visitou com providência. O Senhor visitou o ventre de Sara para que dele fosse gerado para cumprimento daquilo que ele já havia falado. Eu não sei se você está atenta a esta palavra, mas eu quero te dizer nesta tarde, não sei quanto tempo já faz que você espera, não sei quanto tempo faz que você espera a visita, mas hoje foi o dia
que o Senhor Jesus permitiu você estar com vida para te dizer: eu fiz a promessa lá atrás. Alguém até acha que está esquecido pelo tempo, mas eu quero te dizer que eu estou renovando promessa nessa tarde. Eu quero te dizer que eu estou visitando a tua alma para confortar a tua mente e te dizer que nenhuma das promessas que eu te fiz estão pelo caminho. Nenhuma das promessas que te fiz cairão por terra. Nenhuma das promessas que te fiz há tanto tempo ficarão esquecidas, porque eu sou Deus que renovo promessa nesta tarde. Eu sou Deus que refaço, que faço nova todas as coisas em teu viver. E se existir alguma sombra de dúvida, neste momento está sendo quebrada, porque o Deus que é onisciente, onipotente, onipresente está aqui e está te dizendo: eu alcanço a tua mente agora, eu alcanço o teu coração agora, e toda dúvida que paira sobre a tua vida seja desfeita agora, pelo poder do sangue de Jesus. Por que tanta inquietação? Por que tanto desespero, se eu sou mesmo? Eu não mudei. E as minhas palavras não caem por terra. As minhas palavras estão de pé e você verá que o tempo foi só aperfeiçoamento. O tempo foi eu te moldando, porque não adianta receber a promessa sem tratamento primeiro. Primeiro veio o tratamento e depois o cumprimento da promessa. Se existir áreas que precisam ser moldadas, Deus faz o teste do tempo. Se existir áreas que precisam ser aperfeiçoadas, Deus faz o teste do tempo. Se existir alguma sombra de dúvida, Deus faz o teste do tempo para te dizer: eu sou Deus que falo e cumpro. Oh, aleluia. Aleluia. Meu Deus, como Deus está falando aqui nesta tarde. Eu sei que você que acabou de ligar talvez a sua TV ou o seu aparelho de telefone, eu quero te dizer, não foi por acaso. Abraão recebeu uma promessa e foi muito tempo na visão humana para acontecer. Se você está imaginando que o tempo foi esquecimento, Deus te diz nesta tarde: o tempo foi o meu aperfeiçoamento. O Senhor visitou o ventre no capítulo 21, diz, e visitou a Sara. Eu sei que quando esperamos, muitos são os que se levantam e dizem assim: não sei para quê, ainda ora tanto. Eu não sei para que ainda espera a promessa acontecer. Se não existe possibilidades, se não existe condição na tua visão humana, que desto camai me sai.
Na companhia de quem tu estás esperando? Qual é a tua confiança? Em quem tu estás depositando confiança neste tempo? Porque o tempo vai passar. E alguém que muitas vezes questionava, Maicon, as promessas que um dia foram feitas, vai estar de pé para ver o cumprimento dela acontecer. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão e a Sara, talvez a mente deles não estivessem no mundo, na etapa final, no ciclo final. Talvez eles nem imaginassem como seria a trajetória. Mas o Senhor nos diz nesta tarde: a trajetória eu uso para te aperfeiçoar. Esperar a promessa sem Deus é perca de tempo. Esperar a promessa confiando em homens é perca de tempo. Mas esperar o cumprimento da promessa na companhia de Deus é confiar que o que vem do alto é suficiente. Deus é Deus e Ele te diz: eu sou suficiente. Apenas creia, apenas confie, apenas tenha a certeza de que na minha companhia todas as coisas acontecerão ao seu tempo. Se talvez você acha que vem de um lado, Deus está te dizendo: eu sou fiel para vir do lado que eu quero. Alguém espera uma coisa muito grande, aí Deus vem e se revela na brisa. Quando muitas vezes alguém quer um furdunço, alguém quer um levante, para ver se as coisas estão acontecendo, aí Deus vem no oculto, no escondido e revela e faz acontecer aos olhos de alguém. Nesta tarde eu quero te dizer, aleluia, que não importa qual tenha sido o tempo, a promessa vai se cumprir. Eu vou repetir, porque tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Não importa qual tenha sido o tempo, Ele vai cumprir. Não espere que seja do seu jeito, não espere que seja no seu tempo. Mas no livro de Daniel diz que Ele muda o tempo e muda as horas, muda as estações. O que alguém acha que vai ser, talvez não vá ser, mas aquilo que alguém está dizendo é improvável de acontecer. Deus está te dizendo nesta tarde: eu sou fiel para cumprir com a palavra que eu proferi sobre a tua vida. Nenhuma delas se perderá, nenhuma delas cairão por terra. Como Deus é tremendo aqui nesta tarde. Alguém está achando que não vai acontecer, mas Deus te diz: eu estou mudando a estação. Todas elas foram criadas pela minha mão, e é através da minha mão que eu mudo. Eu mudo. O que alguém acha que vai ser chuva, eu mando calor. O que alguém acha que vai ser primavera, eu faço o outono acontecer. Mas eu mudo. Eu mudo. Que Deus possa confirmar esta palavra aí no teu coração. Porque a presença dEle é real aqui entre nós.
Se você acha que está esquecida, o Senhor está te dizendo: eu não esqueço de você. Pode até a sua mãe se esquecer, mas eu não esqueço de nenhuma das palavras que te falei. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te abençoe e faça arder esta palavra ao teu coração e tenha convicção nesta tarde. Que o Deus que muda o tempo e as horas não mudou, não mudou, não mudou, não mudou. O Deus que muda o tempo e as estações é o mesmo e vai cumprir na íntegra tudo quanto Ele te falou. Que Deus abençoe. Faz promessas para o seu povo. Abraão já estava avançado em idade. Diz as Escrituras que com 75 anos ele recebe a promessa de sair e de ir para a terra a qual o Senhor havia lhe prometido. 75 anos pode ser talvez uma idade improvável para alguém receber promessas. 75 anos pode ser para alguém uma idade muito difícil de se alcançar o cumprimento da promessa. Mas sabemos que quando Deus se revela ao seu povo, que quando Deus se levanta e faz promessas, independente da idade, independente da circunstância e independente do cenário, Ele é fiel para cumprir. E esta palavra arde em meu coração nesta tarde para te dizer